alunas. Na segunda aula da nossa disciplina Leitura e Produção de Texto, nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre o texto falado e o texto escrito, ou seja, a diferença entre o texto e a fala. Antes de começar o nosso cronograma, o nosso conteúdo pragmático, eu gostaria de retomar um pouquinho na aula anterior. Então, na aula anterior, a gente contextualizou um pouquinho o que é o texto, o que é língua e o que é o sujeito dentro da nossa área linguística textual. Então, para retomar, aqui nós estamos tomando a língua como um local de interação. O sujeito, ele é ativo dentro desse local de interação e o texto é a materialização dessa interação. Isto é, então a gente tem um falante, um ouvinte, o texto é essa materialização que se dá da interação entre os dois. Bom, então, agora tratando do texto e da fala, nós podemos nos perguntar, a escrita é a transcrição da fala? Há um senso comum que aponta nesse sentido, de que a escrita é uma coisa melhor, é algo a ser seguido, é aquele local privilegiado, e a fala é aquele lugar caótico que não deve ser considerado, que é impreciso, que é informal. Mas será que realmente é isso? Aqui na nossa aula a gente vai entender que não. A escrita e a fala, elas não são uma superior à outra, elas são duas modalidades de uma mesma língua. Então, nesse sentido, as modalidades elas não são melhores ou piores, elas não são formais ou mais informais, elas são utilizadas para a gente poder se expressar em determinados contextos, e eles podem ser formais ou informais. Então, por exemplo, a gente pode usar a fala para um contexto formal, em uma apresentação, em uma entrevista de emprego. Esses são contextos em que a gente usa a fala de forma formal, enquanto a escrita ela pode ser utilizada em contextos informais. Se a gente pensar no Twitter, nas redes sociais, nas mensagens do WhatsApp, nós estamos utilizando a língua escrita de uma forma informal, com abreviações, com gírias, para tentar de alguma forma replicar a fala? Sim, mas isso não diminui o valor de uma ou outra. Agora eu vou listar algumas características do texto e algumas características da fala, e vou citar a Koch e a Elias, que dizem que todo texto é resultado de uma coprodução entre interlocutores. O que distingue o texto escrito do falado é a forma como tal coprodução se realiza. Então, como eu disse anteriormente, não há uma hierarquia entre as duas. As duas são utilizadas com o mesmo propósito. Tanto a escrita quanto a fala são materializações da interação. Nesse sentido, para explicar um pouquinho mais essa citação, a gente pode pensar em dois exemplos. O primeiro deles, vamos imaginar que você está conversando com um amigo. O segundo, você está produzindo uma redação para o vestibular ou um trabalho para alguma disciplina da graduação. O primeiro deles, você tem um interlocutor a quem você se dirige. Então, você tem uma pessoa com a qual você se comunica. Essa comunicação, ela se estabelece ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo em que eu falo, eu sou ouvida e sou interrompida. Então, isso cria o que algumas pessoas falam de contextos caóticos dentro do texto falado. No entanto, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de afirmação categórica, porque há contextos de fala em que a gente experiencia o que nós chamamos de turno de fala. Ou seja, são contextos em que eu posso estar aqui falando, como por exemplo numa aula, eu estou aqui falando, e não necessariamente estou sendo interrompida, não necessariamente tem outra pessoa falando em cima de mim. Eu tenho o meu turno, eu mantenho o meu turno como se eu estivesse escrevendo. Eu estou aqui escrevendo alguma coisa, eu estou falando sem ser interrompida, nesse sentido as duas coisas se aproximam e não necessariamente toda forma de texto falado vai ser caótica. O que acontece é que a relação que se estabelece com o interlocutor, ela é mais direta, porque ele está ali. Então, eu estou olhando para o meu interlocutor e estabelecendo relações com ele de forma mais direta, mais ativa. Enquanto que na escrita, eu estou sozinho, dentro de um ambiente, estarei pensando no meu leitor, mas ele não está conversando comigo, eu estou imaginando o meu leitor, estou imaginando quais são suas posições sociais, culturais, ideológicas, estou imaginando como ele vai ler esse texto, mas ele não está dialogando comigo. Então, nesse sentido, a escrita, ela não tem esse feedback automático, não existe essa relação, ela não é construída de modo imediato. Ela é construída
pensando em um contexto que vai se realizar ainda. Enquanto na fala, nós estamos ali ouvindo o que a pessoa nos traz, estamos ouvindo o que a posição da pessoa com relação ao que nós estamos falando. Então, nesse sentido, os dois exemplos que eu trouxe é para mostrar isso, como a fala ela é mais direta, ela se dá de uma forma mais concreta, pensando nessa receptividade. Enquanto a escrita ela se dá de uma forma mais lenta, ou seja, ela não ela pode ser controlada, ela é revista. O escritor ele pode olhar para o texto e ficar trabalhando nele por dias e dias, revendo, tendo cuidado de usar uma determinada língua, que na hora da fala nós acabamos tendo um impulso maior, porque a situação está ali ocorrendo. Nesse sentido, eu gostaria de apresentar uma proposta de contínuo, porque como eu mencionei anteriormente, no senso comum a escrita é superior à fala. Isso é uma realidade isso não é condizente com a realidade. Apesar de existir esse senso comum privilegiando a escrita, colocando ela numa posição de prestígio em oposição à fala, isso não necessariamente se concretiza. A Koch e a Elias, elas produziram um quadro que vai ser reproduzido aqui, também está no material didático, caso vocês queiram acompanhar por lá, em que elas contrapõem alguns sensos comuns que existem da fala versus a escrita. Então, elas colocam que a fala ela é contextualizada, pensando nisso que eu acabei de falar, que nós estamos ali com o nosso interlocutor, então a fala ela se dá de uma forma contextualizada, ela é implícita, ela é redundante, porque nós estamos todo o tempo ali retomando um ponto que nós achamos que não ficou tão claro, então nós nos tornamos redundantes dentro da interação. Ela é não planejada, porque ela é espontânea. Então, conforme eu tenho a recepção do meu interlocutor, eu vou construir a minha resposta. Isso te dá de uma forma mais não planejada. Então, eu não tinha me preparado para responder aquela réplica, aquela tréplica. Mas, dentro da interação, eu construo, então, a minha resposta. Então, há uma predominância do modus pragmático. Ela é fragmentada, porque eu posso começar um assunto e pausar e não voltar nele, voltar depois. Então, ela não se dá de uma forma contínua, tendo em vista que acontece conforme as pessoas vão falando, conforme o ato interativo. Ela é incompleta, porque, novamente, eu posso começar alguma coisa, deixar para lá, mudar de assunto. A gente pode começar uma conversa e não encerrar o assunto, só falar tchau, porque estamos com pressa. Ela é pouco elaborada, no sentido de realmente ser espontânea, com ter gírias. Então, essa fala, ela não é elaborada, ela não tem um pensamento por trás dela de uma pessoa que ficou sentada, pensando, nossa, eu não posso dizer aquilo, mas eu posso dizer isso. Talvez eu devesse usar um sinônimo. Vou utilizar uma conjunção para dar continuidade às minhas ideias. Ela tem pouca densidade informacional, no sentido de que ela realmente é informal. Nós tratamos de alguns tópicos, mas esses tópicos são tratados de forma superficial. Então, a predominância de frases curtas, simples ou coordenadas. Há esse mito de que a fala ela não se constrói de forma mais complexa. Nós não utilizamos muitas subordinadas, geralmente são coordenadas. Pequena frequência de orações passivas, porque, novamente, são orações mais complexas. Poucas nominalizações e menor densidade lexical, no sentido de que o falante ele sempre busca uma economia linguística. Se ele puder cortar coisas do seu discurso para se fazer melhor entendido, ele vai fazer isso, ele vai buscar essa economia linguística. Com relação à escrita, só salientando antes de começar a parte da escrita, é que tudo isso é o senso comum, é um mito. Não necessariamente isso vai ser efetivado na prática, e eu já vou dar exemplos daqui a pouquinho, após a gente falar da escrita, que quebram com essa questão do senso comum, que mostram que isso é falho. Então, a escrita ela é descontextualizada, porque nós não estamos nos dirigindo ao interlocutor, nós imaginamos como ele seja. Ela é explícita no sentido de que nós deixamos tudo em evidência, porque nós não sabemos como vamos ser recebidos pelo interlocutor. Então, nós temos que deixar nosso discurso muito claro, para não haver ambiguidades, para não haver uma falha comunicativa. Ela é condensada, no sentido de que
nós tentamos evitar a redundância em prol da fluidez do texto. Ela é planejada, no sentido que a gente sente, pensa, repensa no texto, faz revisões, tudo tentando evitar, por exemplo, a redundância. Então, há uma predominância do modo sintático, no sentido que a gente pensa um pouco mais sobre a sintaxe, a gente pensa um pouco mais sobre a estrutura que nós estamos escrevendo. Ela é não fragmentada, então nós temos que completar os pensamentos, eles não podem ficar soltos, para que o interlocutor não nos compreenda de forma equivocada. Ela é completa, porque o texto, quando ele começa, ele precisa terminar. Então, por exemplo, pensando numa redação escolar, tem que ter introdução, meio e conclusão. O texto ele não pode vir apenas com um desenvolvimento, com uma conclusão, uma introdução solta, ele tem que ser contextualizado. Elaborada, no sentido que a gente sempre está pensando muito sobre o que nós estamos escrevendo. Tem uma densidade informacional, então há a necessidade de haver informações a respeito de um determinado tópico. Predominância de frases complexas com subordinação abundante. Então, nós sempre estamos tentando escrever de forma formal, escrever frases complexas, enunciados complexos, para que o leitor possa ler e compreender, e não tenha aquela quebra no texto. O texto não fique com muitos e, sem conjunções que estabeleçam relações no texto. Então, tudo isso é evitado e, por isso, a gente tem essa predominância de frases complexas. Então, o emprego frequente de passivas, novamente, que é um tipo de oração complexa, abundância de nominalizações e maior densidade lexical para, novamente, se fazer entendido pelo interlocutor, para que não haja uma quebra na interação, tendo em vista que a gente não está vendo o interlocutor. Porém, como eu mencionei anteriormente, não são todos os textos escritos e os textos falados que entram nessas categorias. Por exemplo, a gente pode ter um texto escrito no Twitter, em uma mensagem no WhatsApp, em que ele seja contextualizado, em que ele seja planejado, não planejado, em que ele seja incompleto, que ele não seja elaborado. Sim, da mesma forma que quando a gente tem contextos em que a fala, ela é planejada. Por exemplo, se a gente vai dar uma palestra ou uma aula, a gente precisa saber, ou ter um fio da meada, saber do que a gente está falando, ter um começo, meio e fim. A gente não pode soltar um enunciado fragmentado. Então, tudo isso é evitado dentro desses contextos. A partir disso, a gente tem um contínuo de gêneros textuais proposto pelo Marcuski, que observa isso, essa informalidade e formalidade dos gêneros, dos tipos de texto dentro de um contínuo, mostrando que nós temos contextos de escrita muito informais, como esses exemplos que eu estou dando das redes sociais, e contextos de fala muito formais, como eu mencionei anteriormente, uma apresentação acadêmica, uma apresentação de jornal. Então, ele dá esse contínuo e faz a gente repensar esse senso comum que se estabeleceu. Por fim, eu gostaria de trazer um pouquinho sobre a oralidade na escrita. Pensando um pouquinho sobre a prática do professor de língua portuguesa, é comum a gente observar nas redações, nas produções escritas dos alunos, alguns desvios que são característicos da oralidade. Então, vamos imaginar o seguinte contexto. A criança, ela só teve contato com a fala. Ela passou a vida toda dela falando e, de repente, ela entra na escola e precisa produzir um texto. Uma coisa que ela tem contato há 1, 2, 3 anos. O que ela vai fazer? Ela vai utilizar a fala como aquele local seguro e exprimir as regras que ela encontra na fala na escrita. Isso é um processo totalmente natural e que deve ser incentivado, porque o aluno ele está criando hipóteses, testando. Como a escrita é uma convenção e não é natural ao aluno, é natural que ele utilize o que é natural para ele. Nesse sentido, então, a gente pode observar nas produções alguns desvios de oralidade que eu vou listar. Por exemplo, questão de referência. Então, quando nós falamos, nós temos os deíticos que informam: aquilo ali. Nós apontamos e a pessoa está vendo aquilo que a gente faz referência. Isso é muito comum utilizarmos em textos falados. No texto escrito, muitas vezes o aluno utiliza isso. Ele sabe qual que é o referente dele, mas ele não explica o referente dele na escrita porque ele está acostumado na fala simplesmente apontar. Nós temos as repetições.
Então, por exemplo, o aluno escreve, ele correu, depois ele jogou bola, ele voltou para casa, ele beijou sua mãe e dormiu. Então, nós temos essa repetição do ele, que é muito comum na fala. Buscando ser bem compreendido, nós tendemos a repetições, a redundâncias, e o aluno, ele pega isso que ele utiliza na fala e transforma na escrita. Então, como ele não sabe que ele deve evitar esses contextos de repetição, que na escrita isso deve ser evitado, ele só reproduz. Então, ele correu, depois ele jogou. E isso é muito comum, principalmente na fala deles. Isso é extremamente comum. Então, é totalmente normal e ok eles reproduzirem isso na escrita. É o papel do professor ensiná-lo de que aquilo não é o local para aquilo. Então, a repetição não deve ser utilizada na escrita. Nós temos também os marcadores discursivos. Aí, ele pensou um pouco e fez tal coisa. Daí, ele fez tal coisa. Então, tipo, são coisas que muitas pessoas se mostram... São marcadores discursivos que muitas pessoas se mostram contra o emprego. Mas, novamente, nós temos que pensar que o aluno está pegando a fala e transformando na escrita. Dentro desse processo é natural ele utilizar os marcadores discursivos. Ele não tem o conhecimento de todas as conjugações que existem no português para estabelecer essas relações. O que ele tem à disposição dele é o aí, é o tipo, é o então que ele ouve constantemente de pessoas ao seu redor e que ele mesmo produz. Então, novamente, é o papel do professor pegar aquela produção e orientar o aluno para outro caminho, o caminho de que ele deve não utilizar essas construções e utilizar outras mais adequadas. Mas que também está tudo bem utilizar isso na fala, porque nós também não queremos criar alunos que saiam por aí usando outro sim na fala. Então, é realmente ensinar para o aluno que ele tem que entender o contexto de adequação, que na fala está tudo bem ele usar, na escrita é melhor ele evitar. Por fim, nós temos também a justaposição, quando o aluno começa a colocar frases em cima da outra, por exemplo, era uma vez um castelo, o céu estava lindo e a princesa cantou. Então as frases elas não fazem muito sentido, elas foram justapostas. Isso também é uma coisa que é frequente na fala e que nós devemos orientar o aluno para não fazer. Discurso direto, então muitas vezes o aluno está narrando, ele está criando uma historinha, ele coloca, então o pai falou, sai daí, o menino desobedeceu, sem um travessão, sem uma marcação de que aquilo é uma fala. Novamente, na fala a gente não para e faz aspas, faz um travessão, a gente só vai falando o que está acontecendo. Então, estava lá e tal pessoa falou aquilo. Isso é muito normal, então ele só transpõe isso para a escrita. E por fim, nós temos as segmentações gráficas. Então o aluno, ele reproduz aquilo que ele ouve. Por exemplo, ao invés de escrever estava, ele coloca estava. Porque é mais comum a gente ouvir estava, enquanto está conversando, do que estava. Fazer essa diferenciação. Então isso novamente é muito comum e nós devemos orientar o aluno a mostrá-lo que a convenção escrita tem algumas normas que diferem da fala. Nesse sentido, então, para concluir a nossa aula de hoje, gostaria de retomar que o texto e a fala não são dicotômicos, não são realidades dicotômicas. Elas são duas modalidades da língua que o falante tem à disposição para utilizar em determinadas interações com determinados estilos. Aqui vai ser mais formal, aqui vai ser mais informal. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem olhar o material didático, que é um reforço, tem algumas questões que eu não coloquei aqui em aula. Vocês podem procurar os professores tutores. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.